Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça do Todo-Poderoso. Vamos trilhar nas quartas-feiras, as que eu estiver pregando, nas próximas semanas, sobre o primeiro capítulo de 1 Coríntios. Os irmãos já viram, já perceberam que eu gosto de fazer uma série de mensagens, de fazer algo sequencial. Acredito que isso se torna bem didático e nos ajuda na edificação da nossa fé. Paulo escreve essa epístola e a gente vai ver na semana que vem que existe o X9 de Deus, né? Na comunidade dizem, né? Que o X9 morre cedo, né? Aqui não, aqui Paulo ele recebe de alguns que ele estava discipulando uma notícia que tinha umas coisas meio estranhas acontecendo na igreja de Corinto. E se a gente der sequência em algum momento em todos os capítulos de 1 Coríntios, a gente vai perceber o quão problemática essa igreja era. A gente vai perceber que a gente está falando de igreja, amém? Igreja, povo de Deus. Esse povo que, em um dado momento, chega uma notícia por parte lá da família de Chloe, né, que o filho está tendo relações com a esposa do pai. Chega um determinado momento, um assunto de que está tendo briga na ceia. Tanto que Paulo fala, olha, vocês se juntam não para melhor, mas sim para pior. Onde eles deviam, em 1 Coríntios 11, se reunir para edificar uns aos outros, para estar em comunhão, para viver o conceito de família. Tem uma outra coisa que sempre passa desapercebido por nós, mas que Paulo ele demonstra a sua aversão irmãos em Cristo. E irmão em Cristo é família, amém? É família de Deus. Irmãos em Cristo, eles estavam tendo brigas entre si. Eles estavam se colocando um contra o outro. E estavam levando isso para os tribunais gentios. Agora, percebe comigo. Seria estranho se eu colocasse a minha irmã na justiça. Às vezes ela merece. Eu sofro um pouco de perseguição, né? Mas não soaria estranho se nós tivéssemos algum problema entre nós.
e nós não tentássemos resolver entre nós. Nós somos família. O mesmo conceito que a Bíblia, que Jesus, que Paulo vai trazer para o conceito da comunidade. Isso é horrendo. São esses problemas que Paulo vai perceber na igreja que está em Corinto. O X9 de Deus, a família de Chloe, vai dedurar todos esses problemas. Problemas vão acontecer em todas as comunidades, amém? Em todas as igrejas. E os problemas, eles não podem ser colocados para debaixo do tapete, nem para ser empurrado com a barriga. Eles precisam ser comunicados aos responsáveis, à liderança, para que haja um tratar. Eu posso até dizer, vai a primeira heresia da noite, né? Eu posso até dizer que esses problemas foram bênçãos, foi quase provisão de Deus. Porque diante desses problemas, desses desafios, desses escândalos que estavam acontecendo lá com a igreja de Corinto, nós ganhamos essa bela e gloriosa epístola. Amém? Paulo, ele começa essa carta da seguinte forma, acompanha comigo, 1 Coríntios 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Vamos até aqui. Paulo, ele começa trazendo para si a prerrogativa apostólica, confirmando que aquele que o tinha chamado era o Senhor. Quando a gente lê, sem contextualizar, parece que Paulo está sendo meio perna, né? Está sendo meio assim, se achando demais. Parece que ele está... Não, eu sou apóstolo, eu sou tal. Porque tem uns que são assim, né? Você vai falar com um camarada, aí o nome dele é Sérgio. Não, é pastor Sérgio. Eu falo pedir o RG para ver se tem um pastor ali atrás, né? Porque é tanta arrogância, é tanto apego ao título, é tanta idolatria ao título e ao cargo, que eu fico enojado. Paulo não está fazendo isso. Havia uma crescente, na época, que estavam colocando em xeque o chamado do apóstolo Paulo. Eles estavam colocando em xeque se Paulo havia sido de fato chamado pelo Senhor. Como quem diz assim, olha só, até onde eu sei, na crucificação tu não estava lá. Na ressurreição tu também não estava lá. Como é que tu me vem e fala que tu é chamado pelo Senhor? Não, olha só, eu estava lá andando no caminho de Damasco, aí eu não sei se ele falou que estava andando no cavalo ou não, né? A Bíblia não diz que ele estava andando no cavalo. A gente fala que ele caiu de um cavalo. Não está escrito. Mas eu estava andando lá no caminho de Damasco e o Senhor apareceu para mim. E vocês vão perceber que ele vai construir essa defesa ao longo da epístola. Capítulo 9. Quando vão começar a querer discutir com ele. Olha só, você está pegando coisa da igreja. Você está recebendo oferta da igreja. Aí Paulo fala, eu tenho direito. O ministro, aquele que se dedica à obra, ele tem o direito de sobreviver da obra. Mas Paulo escolheu abrir mão. Perceba, tem o direito de viver da obra, não de abusar do dinheiro da obra, não de abusar dos dízimos e das ofertas, não de fazer o povo de Deus negócio, massa de manipulação, como Pedro fala em sua epístola. O líder, o ministro, o pastor não tem esse direito, mas tem um direito, se assim o quiser, e se a igreja tiver condição de viver da obra. Paulo abre mão. E ele vem construindo toda essa autoridade, tanto que lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar da ressurreição, ele vai explicar como é que aconteceu, vai explicar que ele, Jesus, apareceu para ele, sendo ele o menor dos apóstolos. Amém? Tudo isso é uma construção, primeiro,
para chamar a atenção, repreender a igreja em Corinto e para defender o seu ministério apostólico. Para que não se difundisse essa inverdade a respeito de Paulo. Por isso que ele começa dizendo: eu, Paulo, chamado o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O grande ponto do chamado de Paulo é que ele não foi chamado segundo a carne. Ele não foi chamado segundo homens. Irmãos, você anda aqui, nessa rua ou na outra, é cada esquina uma igreja, ou não é? É muita igreja. É muita igreja. Por quê? Perceberam que mexer com a fé do povo dá dinheiro. Perceberam que é fácil manipular o povo. Então, vamos lá, vamos abrir igreja. Vamos fazer de qualquer forma, sem direção de Deus, sem ordenação, sem pastoreio, sem liderança, sem conhecimento bíblico. Foram levantados pela mão do homem, foram levantados pelo ego, mas aqueles que foram chamados pela vontade de Deus, pode vir a chuva, pode correr o rio, pode vir a tempestade, ficará de pé. Quem sustenta é Ele. Quem cuida é Ele. Ah, não, eu vou sair dessa igreja. Por quê? Estão minando meu ministério. Irmãos, quando o ministério é de Deus, amém? Quando é chamado de Deus, é chamado de Deus. Pedro quis resistir a Paulo. Outros quiseram resistir a Paulo. Está aí, ó, 13 epístolas. Eu ainda boto a carta de Hebreus na conta dele, então é 14 epístolas. Tentaram parar o homem. Feras, bestas. O camarada teve que fugir em um cesto. Deram ele como morto depois de ser apedrejado. E está aí. Quem é chamado pela vontade de Deus, permanece. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Só que ele cita um amigo, o irmão Sóstenes. Sóstenes, ele é citado lá em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para os irmãos, se quiser pode acompanhar comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo, ele está em Corinto. E ali em Corinto ele permanece um período, a partir do verso 11, e ficou ali 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordenamente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Primeiro ponto, quando nós nos posicionamos em Deus, pregando o evangelho, aqueles que foram chamados para anunciar esse evangelho, pode esperar cadeias e prisões. Vai acontecer? Não, mas espere o pior. Paulo estava só ensinando a palavra de Deus. Paulo só estava pregando e levaram ele para o tribunal, dizendo: este persuade, olha só, os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, alguma... Esse ventilador hoje ele não é meu amigo. Ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-os vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, ou seja, um rabino, e o feriram diante do tribunal. E a Galho, nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias,
despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha foto. Aqui está a citação de quem é Sóstenes, um dos principais ou o principal da sinagoga em que Paulo estava pregando. Quando ele dá essa saudação, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, ele está trazendo consigo um irmão que era benquisto. Por que ele era benquisto? Primeiro, ele era rabino. Segundo, ele também sofreu pelo evangelho. Possivelmente, esse irmão Sóstenes, ele tinha essa prerrogativa positiva. E você vê que Paulo, ele não se preocupa com o título, né? Porque aqui em Coríntios, ele podia escrever, e o rabino Sóstenes, ou o principal da sinagoga, Sóstenes. Ele não está nem aí. Porque nós não somos chamados no céu pelo nosso título, amém? Somos chamados como servos, filhos de Deus. Então, esse Sóstenes traz para Paulo essa figura para trazer a ele esse convencimento. Olha, eu estou no caminho. E esse irmão, ele confirma. E possivelmente esse irmão Sóstenes também o ajudou a escrever a epístola. Eu tenho para mim que Paulo era meio preguiçoso de vez em quando, né? E Romanos não é ele que escreve. Pastor, olha a heresia. Não, irmãos. Ele dita, o escriba escreve e no final ele assina. Isso está lá no final de Romanos. No final de Coríntios, lá em 1 Coríntios 16, ele fala, e eu assino de próprio punho. Ou seja, me parece que ele só assinou. O restante ele ditou e Sóstenes escreveu. É uma teoria, não está 100% claro, mas vamos seguir. Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui temos algo bem interessante. Paulo, ele está fazendo essa saudação e, aparentemente, quando a gente lê os primeiros versículos, a gente fala, poxa, essa igreja é boa, né? Esse povo é bom. Esse povo está no caminho. Olha como ele se refere à igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados. Olha só que glória. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Só elogio, né? Primeiro ponto, no versículo 2. Paulo faz questão de frisar que era a igreja de Deus que estava em Corinto. A igreja, ela foi chamada pelo sangue do Senhor. Ela foi comprada por alto preço. Mas ela foi conquistada para viver em comunidade. Veja como Paulo frisa, a igreja de Deus que está em Corinto era um povo que se reunia ali. É um povo que buscava, tanto que lá em 1 Coríntios 11, no verso 17, se eu não estiver enganado, ele fala assim, quando vos ajuntais na igreja, ou seja, aquela ideia de que só se reúne em casa, só se fica em casa. Não precisa ir para a congregação, não precisa ter pastor, não precisa ter liderança, não precisa ter ensinamento. Todo mundo ensina, todo mundo fala, todo mundo faz e acontece. É só se reunir em casa quando bem quiser. Isso está errado. O conceito do desigrejado, segundo a Bíblia, está equivocado. A Bíblia não diz que eu sou a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a comunidade dos santos, reunida na Pavuna, como se Paulo tivesse hoje, a igreja, a Aliança Cristã, que está reunida na Pavuna. Seria maravilhoso se tivesse Pavuna na Bíblia, né, irmã Alessandra? Imagina, Paulo escrevendo para a gente. Paulo, ele era um defensor da comunidade de Deus, para que o povo vivesse em harmonia, em união, comungando entre si, congregando uns com os outros.
aos santificados em Cristo Jesus. Esse termo, santificado em Cristo Jesus, que Paulo utiliza, ele é um termo para trazer à tona o que eram os utensílios do templo lá no Antigo Testamento. Quando chegava qualquer coisa, chegava a vela para o candelabro, chegava o candelabro, eles faziam todo um ritual para consagrar ou santificar os utensílios, porque eles seriam usados em dedicação no templo e somente no templo. Então, pastor, quando um irmão ofertar uma cadeira, ofertar uma mesa, ofertar um som, fizer acontecer, a gente tem que orar, a gente tem que santificar para consagrar o templo. Isso daqui não é templo, amém? Então é errado chamar de templo? Pode chamar. Só não é templo no sentido de ser santo. A gente pode sair daqui, desse endereço amanhã, e vir uma fábrica para cá, e vir um bar para cá. Pode acontecer, isso daqui vai ficar. Já dizia Jesus, né? Não ficará pedra sobre pedra. Não é santo. Não é separado para Deus. Era separado no Antigo Testamento, pelo simbolismo que viria a ser eu e você. Quem é santificado hoje não é um utensílio, não é objeto, não é uma taça. Lembra lá de Belsazar que pegou a taça? Mene, mene, tekel, ufarsim, Daniel 5? Porque ele pegou algo consagrado a Deus. O que é consagrado hoje não são objetos, somos nós. Nós fomos comprados por bom preço, separados, santificados, consagrados ao Senhor, cumprindo a palavra do apóstolo Pedro. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, das trevas para a maravilhosa luz. Vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Somos propriedade de Deus. Somos separados, é o que significa santificados. Não quer dizer que nós somos santos. Não quer dizer que nós não erramos. Não quer dizer que nós não falhamos. Agora lembre para quem Paulo está falando isso. Para a igreja em Corinto. A igreja mais problemática do Novo Testamento. Vocês foram separados para o Senhor. Foram consagrados. Mas Paulo, o bicho está pegando aqui. Foram chamados para ser santos. Percebe? Ele fala, vocês são santificados, vírgula, chamados para ser santos. Mas eles não estavam cumprindo com esse chamado. Mas isso não invalidava o chamado que Deus tinha na vida deles. A convocação que Deus tinha feito com eles. A atração que Deus tinha feito com eles. Porque a salvação depende de Deus. Mas quando não andamos em santidade, que é conforme Ele quer que andemos, nós estamos em reprovação diante de Deus. E aí vem um aperto. Mas isso não nos faz deixar de ser igreja. Já falei para os irmãos, Deus não fica lá de cima, ou Ele convoca um anjo, o arcanjo Miguel, ou o Gabriel, e fala assim, olha lá, vê se o Mário ele vai pecar agora. Mário pecou. Apaga. Ele se arrependeu. Escreve no livro da vida. Não, ele errou, ele pecou. Agora apaga. Não é assim que fica no céu. Imagina a loucura que seria. Se toda vez que eu fosse pecar, Deus fosse apagar o meu nome, seria melhor ele nem botar lá. Porque eu fui santificado, irmão. E você também. Nós fomos separados. Fomos comprados. Somos de Deus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora e eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Está lá em João 6. Mas a gente erra, a gente falha. Mas Deus nos segura. Deus nos abraça. Amém? Chamados santos, com todos os que em todo lugar
invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, ele fala do organismo e da organização. A organização é a igreja, a comunidade que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. É o início do versículo 2. Agora, olha o final do versículo. Com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem Deus só na aliança cristã. Amém? Não tem Jesus só aqui. Todo lugar, todo líder, todo pastor que fala, eu tive uma visão, e Deus só está aqui, e Deus só fala por esse lugar, é seita e é herege. Amém? Toda liderança, toda congregação que traz esse exclusivismo, adventista, testemunho de Jeová, e um monte de outro, está errado. Nós temos que ter humildade, irmão. Amém? Temos que ter humildade. Eu não estou dizendo que Deus está em todo lugar, não. Vocês sabem como o pastor de vocês é. Em relação à apologética, os irmãos sabem como nós pregamos ferozmente contra os falsos profetas. Isso não quer dizer que eu estou sugerindo que só tem Deus aqui. Eu seria louco de falar tal coisa. Deus está em muito lugar por aí. Igreja, amém? Eu não estou falando de outras religiões, eu não estou falando de quem nega a palavra de Deus, eu não estou falando disso, eu não estou falando de seitas, eu estou falando de igrejas. Tem Assembleias de Deus, tem presbiteriana, tem batista certa, que está no caminho de Deus, e herética, que vive em devassidão. Vai ter, infelizmente, mas Deus ainda brada nessa terra. Deus ainda fala, tem um povo chamado por ele que ainda o busca. Teve um que quase caiu em heresia. Você ouviu falar dele? Ele vai, faz uma proeza, chama a atenção de todo mundo. Só que aí vem umas ameaças, ele fica com medo e ele esconde. Aí ele tem a audácia de orar, Senhor, só eu fiquei dos profetas do Senhor. O Senhor ora para ele. Ô, rapá, é a versão Vitor e atualizada, os irmãos estão acostumados já, né? Ô, rapá, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal e que não o beijou. Ainda tem um povo que me busca, seja aqui na Pavuna, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, seja no mundo. Amém, irmãos? Tem um povo buscando a Deus. Graça, verso 3, para concluirmos. E paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, com toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo está tratando eles, olha só. Vocês foram enriquecidos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amados, eu já falei aqui algumas vezes, eu como pastor, eu não tenho a opção, isso às vezes me dói no coração, né? Eu não tenho a opção de escolher ovelha. Eu não vou lá, quem escolhe é Deus, amém? Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês. Agora, quem quer congregar aqui, passa pelo processo de membresia, porém, eu não estou aqui para dizer, você pode, você não pode, você está apto, você não está apto. Essa não é uma autoridade minha. O que eu tenho que olhar e fazer, como ministro do Evangelho, é olhar para aquele irmão, o mais tranquilo, aquele que entra, chega, senta, acaba o culto, vai embora. E aquele que fica na quarta-feira, até altas horas aqui, conversando comigo. Mas é ele que mora longe, eu moro aqui do lado. E aquele outro irmão que dá um pouquinho mais de trabalho. E aquele outro que é encrenca, como já tivemos, saíram por opção. Não amaldiçoamos, não queremos mal. Se entrarem aqui,
serão amados, serão bem recebidos. Saíram porque quiseram. Não tenho nada a ver com isso. A gente estende a mão, ajuda, auxilia, discipula, aconselha. Só que eu tenho que olhar para o irmão mais tranquilo, para aquele que é mais voluntário, para aquele que tem mais dinheiro, para aquele que tem menos dinheiro, para aquele que só reclama e não faz nada, para aquele que só me pentelha, para aquele que arranca os poucos de cabelo que eu tenho. Olhar para todos e falar, eu dou graças a Deus pela tua vida. O mesmo sangue, irmão, que foi derramado por você, que é mais tranquilo, que é da paz, também foi derramado por ele. É difícil ouvir isso, né? Quando nós olhamos para um irmão, não vou falar com ele não, vai fugindo dele, vai correndo dele, não, ele é chato, não, ele vai me alugar, ele isso, aquilo. Irmão, você está pisando no sangue de Jesus, porque para Jesus, aquela alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha como uma pequena atitude de dia a dia fala muito sobre a nossa fé. Quando a gente fica selecionando e fazendo acepção de pessoas, nós estamos olhando para Jesus e falando, como é que tu pode valorizar isso? Como que tu pode querer esse ser humano, Jesus? Ele quer, ele tanto quer que morreu por ele. Por isso, Paulo, ele não está falando aqui, olha, eu dou graças a Deus por vocês, menos para o filho que está tendo relação com a madrasta. Ele falou isso? Dou graças a Deus por vós. Por toda a congregação em Corinto, eu amo vocês. Jesus morreu por vocês. O testemunho de Cristo foi confirmado no meio de vocês. A igreja não é maldita. O que os líderes estão fazendo com a igreja é uma grande covardia. Mas a culpa é dos líderes e também é de alguns membros, de alguns crentes, sim. Mas a maior parte da culpa, da prostituição que estão fazendo com o corpo de Cristo é com a liderança. A corrupção, a imoralidade que estão fazendo é culpa da liderança. Saiu essa semana, acho que hoje ou ontem, o pastor ficou em casa. A esposa e o filho saíram. E a sogra dele, que está acamada, ficou em casa. Instalaram uma câmera no quarto da senhora. Por acaso acontecer alguma coisa, apitar ali, eles verem. Quando o filho do pastor foi ver se estava tudo bem com a avó, o pastor estava lá abusando dela. Literalmente. Olha o nível que está chegando. Isso não é a igreja de Corinto, não, irmãos? Olha o nível que está a igreja. Jesus olha para essa igreja e fala, dou graças a Deus por você. Eu morri por você. Eu prego o que prego, irmãos. Não é para afrontar, não é para causar polêmica, não é para arrumar tumulto, embora cause algum tumulto. Mas prego o que prego, porque está na Bíblia. Foi profetizado que os falsos profetas se levantariam. E nós precisamos andar em alerta e alertar uns aos outros. Paulo, ele tem essa mesma preocupação, Timóteo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Mas esse mesmo Paulo vira para a igreja em Corinto e fala, dou graças a Deus. Por isso que precisamos pregar Bíblia, palavra de Deus. Amém? De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, a igreja de Corinto abundava nos dons. Nós cremos na continuidade dos dons, acreditamos que Deus ainda age, que Deus fala, que Deus se manifesta. Só que
A prioridade não são os dons. Amém? A prioridade não são os milagres. A prioridade não é o mover. Jesus faz um milagre. A gente falou sobre isso no domingo. Lá em João 6, ele multiplica os pães. E o povo vai atrás dele querendo mais pão, querendo mais milagre. Milagre, manifestação do dom, não salva. O que é que salva? Palavra. Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo olha para eles e fala, olha, não tem nenhuma falta de dom em vocês. Não tem esse desafio, esse problema. Mas eu creio que ele vai confirmar vocês até o fim. Tudo que eu estou dizendo, tudo que eu vou dizer, o Senhor confirmará em vocês, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é fiel. A gente fala e canta isso, né? Deus é fiel nas promessas que eu vou conquistar, que eu vou alcançar, que eu vou fazer e acontecer. Quando se trata da fidelidade de Deus, é para que Ele guarde a nossa salvação até o fim. É para que Ele nos preserve até o fim. É para que Ele nos sustente pela comunhão de Jesus Cristo até o fim. E qual é o fim? É o seu retorno, é a sua volta. Amém?